Vamos lá, então. Então, vamos. Bom dia a todos. E agradeço aqueles que puderem abrir a câmera, como a nossa colega aí comentou. É muito complicado a gente ficar falando para o nada, mas de outro modo, falo também, fiquem à vontade, o importante é que vocês aproveitem esse dia. E eu não queria deixar de mencionar a presença de uma super querida ex-aluna e colega de trabalho, a Cristiane. Muito obrigada, Cris, por estar aqui comigo. Ela também entende bastante desse assunto, fez mestrado comigo dentro dessa área e está aqui nos dando esse privilégio da presença. Também quero deixar vocês muito à vontade, caso vocês queiram fazer alguma pergunta, algum comentário durante a apresentação, seria bem interessante, não precisa deixar para o final, tá? Pode ser durante qualquer comentário que quiserem fazer, fiquem plenamente à vontade. Ou no chat, abre o microfone, para mim, tudo bem. Eu vou tentar olhar aqui com frequência o chat, para ficar bem fácil de ver o que vocês estão escrevendo, tá bom? Eu vou só me apresentar rapidamente para vocês terem uma ideia, né, de quem eu sou, mas o importante é o tema da aula mesmo. Eu sou a Eliane, homônima da Eliane, então nós temos aqui uma Eliane que é a Gama e não a Cruz. Eu sou de Recife, Pernambuco. Eu vim para São Paulo em 93 para fazer meu doutorado e trabalho com a anatomia desde 1987. Faz bastante tempo. E aqui em São Paulo, desenvolvi não só um trabalho com anatomia, como também dentro dessa área de imagem corporal, desde mais ou menos 2004, 2005, e tenho desenvolvido assim uma pesquisa que é relacionando a anatomia, que é a minha área de docência lá na Unifesp, e a área de imagem corporal, que é a minha área de pesquisa, de palestra, e dentro desse tema, eu tenho uma ex-aluna, que é a Bianca Turme, que está até hoje desenvolvendo esse trabalho lá no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, entre os pacientes que têm transtornos alimentares. Então, essa é uma área muito interessante, vocês vão ver, espero eu, ao longo da conversa, vão ver como é uma área muito interessante e impacta a todos, porque não é uma área que tem uma aplicabilidade só em pessoas com transtornos de imagem corporal, mas isso afeta todo mundo que tem uma imagem de si. Então, isso aí é uma área muito interessante para ter um autoconhecimento da sua estrutura física, emocional e assim por diante. Então, nós vamos começar. Eu vou aqui compartilhar a tela para vocês acompanharem o que eu preparei para hoje e vamos ver se vai dar tudo certo aqui. Vamos ver. Compartilhando. Aquela pergunta básica de sempre: estão vendo? Estão me ouvindo? Está tudo em ordem? Perfeito. Obrigada, Cris. Que perfeito, que bom. Eu vou ter o meu olhar voltado para um outro lado, porque eu estou com outra tela aqui do meu lado, que é para poder deixar aberta a telinha de vocês. Se eu fizesse a apresentação somente com esse computador, eu só iria ver a minha apresentação. Eu queria ver vocês, pelo menos quem conseguiu aí e fez a gentileza de abrir a câmera, tá bom? Então, eu vou olhar de vez em quando para cá. Então, eu sou da Universidade Federal de São Paulo, entrei agora em janeiro, sou novata, né, nessa instituição com anatomia há mais de 30 anos, e entrei agora em janeiro lá, dentro da disciplina de anatomia, anatomia descritiva e topográfica, como vocês estão vendo aí na minha apresentação, e tenho um laboratório, tenho um grupo que estuda, trabalha, pesquisa com a imagem corporal, principalmente relacionando com o movimento. Por quê? Porque os estudos relacionados à imagem corporal, dentro da minha
da minha linha de pesquisa, iniciaram dentro de um programa de pós-graduação em educação física. Então, a gente acabou entrando dentro dessa linha do movimento associado à imagem corporal. Não necessariamente exercícios, mas como a Cris bem lembra, nós trabalhamos com a dança de salão, que é um movimento, só que é um movimento dançado do corpo. Então, é uma tentativa de associação entre o nosso corpo que se movimenta e o corpo que nós temos idealizado em nossa mente. Mas, de modo mais amplo, a imagem corporal, ela vai além disso. Bom, essa primeira imagem, deixar claro aqui para vocês que IC, né, eu vou lidar com essa palavra imagem corporal, com essa abreviação, para ficar mais fácil, e essa imagem aqui é uma pergunta para nós, né? Uma pergunta que cada um faz para si mesmo. O que é que eu vejo quando eu olho no espelho? Essa é a grande questão. Quando eu olho no espelho, eu vejo o quê? E é isso que a gente vai tentar compreender nessa explanação de hoje, nessa conversa de hoje, o que é exatamente a imagem corporal, o que é aquilo que eu vejo no espelho, o que é aquilo que eu tenho na minha mente acerca do meu próprio corpo. Bom, eu tracei alguns objetivos para essa apresentação, na tentativa de a gente chegar ao final dela, com tudo isso bem compreendido, para que seja eficiente o nosso manhã de sábado. Então, pretendo que ao final consigamos entender o que é a imagem corporal, entender por que ela está relacionada aos transtornos alimentares, por isso conhecer e entender o conceito de transtorno alimentar, entender, conhecer as características da anorexia nervosa, a bulimia nervosa e a compulsão alimentar, porque existe uma associação muito grande entre a imagem corporal e esses transtornos alimentares. Conhecer o que compõe, o que constrói a nossa imagem corporal, como ela se desenvolve, ela se modifica ao longo da nossa vida. Entender como ela é avaliada, como nós avaliamos a imagem corporal, como isso pode ser entendido a partir de um instrumento, e entender os riscos que corremos caso tenhamos uma insatisfação corporal muito grande. Insatisfação com o corpo ou com qualquer outra coisa é algo comum para nós humanos, né? Estar insatisfeito é comum, inclusive é o que nos impulsiona à frente. Mas quando essa insatisfação traz comportamentos deletérios, comportamentos nocivos para nós, isso é um risco. Então, vamos entender que riscos isso traz até o final da nossa conversa. Essa é a minha expectativa e a minha ideia. Espero que cheguemos até lá, na reta final dessa corrida. Então, vamos lá. Primeira coisa, entender o que é imagem corporal. O que é imagem corporal? Trouxe um conceito bem simples, bem resumido, que é para termos uma noção inicial. É a representação do corpo no cérebro. É isso. É uma imagem que temos de nós dentro do nosso sistema nervoso, principalmente o sistema nervoso central, o cérebro. Então, quando eu fecho o meu olho, eu consigo me ver, porque eu sei que representação eu tenho de mim. Então, essa imagem corporal. Esse é um conceito muito resumido, e por conta desse resumo tão grande, ele não abarca todo o conhecimento que é utilizado na psicologia, por exemplo, e na neurologia, porque há significados distintos para esse mesmo conceito em diferentes áreas de estudo. Por exemplo, na psicologia, a grande preocupação com a imagem corporal é o que constrói, por que você tem essa imagem do seu corpo e em que aspecto essa imagem está desenvolvendo determinados comportamentos, comportamentos relacionados a uma emoção e a um sentimento. Já a neurologia, de modo bem geral, tem a preocupação com a imagem corporal no sentido de que ela é uma base muito importante para a coordenação do movimento, para a harmonia do movimento, para as características do movimento do corpo. Então, veja que são coisas bem distintas, né? Sem falar em outras ciências que também trabalham com a imagem corporal e que levam em conta
outros aspectos da imagem, da representação do corpo no cérebro, e que vai além do aspecto psicológico, que vai além do aspecto dimensional e físico. Tá? Então, existe uma quantidade muito grande de estudos dentro da imagem corporal, levando em conta diferentes significados para a imagem do corpo que cada um tem. Bom, para a gente entender um pouco melhor o que é essa imagem, essa representação do corpo no cérebro, eu trouxe aqui um estudo que Penfield fez. Ele tentou representar como seria o nosso corpo no cérebro. Ele tentou traduzir essa representação no corpo no cérebro a partir de um dado, a partir de quanto de neurônio é utilizado para perceber, por exemplo, a mão, perceber a cabeça, perceber o corpo, e para utilizar essas partes em determinados movimentos. Então, o quanto eu uso o corpo para me mover, o quanto eu preciso de neurônio para isso, e quanto eu preciso de neurônios e comunicações das células para perceber o corpo, ele tentou fazer isso de forma gráfica e desenhou o que a gente chama de homúnculo. Homúnculo é o diminutivo de homem. Então, é um homem pequeno. É uma representação como se fosse um boneco do nosso corpo no cérebro. Observem que, olhando aqui nessa imagem, ele colocou a língua como uma coisa enorme, que a gente, de forma muito clara, sabe que ela não tem essa desproporção, ela tem quase o mesmo tamanho que o pé nessa representação. Observem como uma representação muito grande, se eu comparar, por exemplo, com as outras partes do braço, quando eu comparo com o tronco. Mas, gente, mas como é possível ter esse desenho? É porque ele levou em conta a quantidade de neurônios que eu preciso para perceber ou mover aquela parte do corpo. Então, vocês sabem que se você tiver um corte na língua, ou se tiver uma sensação na boca, isso fica muito grande. Isso fica, nossa, parece que tem um buraco no meu dente. Nossa, parece que o corte na língua é imenso. Quando, na verdade, não é tão grande assim. Mas tem tanto neurônio lá, tanto neurônio, para dar essa possibilidade de sensação bem clara, que no nosso cérebro a língua tem esse tamanho imenso. E aqui tem outro desenhozinho, só para vocês verem de forma mais clara, para vocês olharem, olha o tamanho da mão em relação ao braço e antebraço. Gente, eu não sou assim. Eu sou desse jeito, mas quando eu olho no espelho, não é isso que eu vejo. Se a gente fosse ver no espelho aquilo que o nosso cérebro tem como desenho a partir da quantidade de neurônios que a gente usa, olha como a gente ia se ver de manhã. Coisa esquisita, né? Gente, o que é isso? Eu não sou assim. Olha o trabalho que o nosso sistema nervoso tem de ter essa representação, porque a quantidade de movimentos delicados da mão é muito grande em relação, por exemplo, ao tronco, mas, ao mesmo tempo, eu preciso ter noção do tamanho da minha mão para poder fazer esse movimento delicado. Então, o cérebro tem que fazer todo um arranjo para que eu tenha essa noção de mim, que me vejo agora na tela, e a noção que é a representação do meu corpo lá no cérebro. Isso é um trabalho muito grande de interação que o sistema nervoso faz para que tenhamos essa noção mais clara do que é o nosso corpo. Só que, entretanto, que a vida nos traz, nem sempre aquilo que a gente vê ou percebe é aquilo que é. E, às vezes, em algumas situações, isso é distorcido. E aí é que vem os casos de distorção da imagem corporal. Existem casos muito graves em que a pessoa se vê enorme e, de fato, ela não é. E, a partir dessa sensação e dessa percepção, ela tem comportamentos baseados naquilo que ela sente e não naquilo que, de fato, ela vê ou naquilo que os outros falam que ela é. Nossa, mas você é muito magrinha. Não, mas eu me sinto imensa. Não, mas você é muito, muito torneada. Não, mas eu me sinto um palito. Eu queria ser mais musculoso. E, na verdade, a sensação que a gente tem nem sempre bate
com aquilo que é a representação no cérebro. E aí vem as distorções, que é o que a gente não... Porque, se isso acontece, nossos comportamentos em relação a isso serão pautados naquilo que eu sinto, não naquilo que os outros falam de mim. Nossa, você é linda dessa altura. Nossa, você é linda com esse quadril, com esse queixo. Não, mas não é assim que eu vejo. Eu vejo de outro jeito. E eu quero ser de outro jeito. Isso gera uma insatisfação. Se ela for muito grande, a insatisfação, eu posso ter comportamentos que machuquem, que maltratem o meu corpo. E se eu tiver comportamentos adequados, eu vou tentar chegar naquilo que é o meu ideal, para que eu seja feliz. E aí tudo bem, tranquilo. Tá? Essa é a nossa ideia dentro desse conceito. Mas vejam que o cérebro tem uma representação, e a gente cognitivamente tem outra. E ele faz todo esse arranjo para que seja perfeito. Mas não é tão fácil assim. Então, a minha pergunta é, de que essa representação mental se altera? Por que ela não é exatamente 100% daquilo que o meu corpo é? Quer dizer que isso se modifica. Como é que isso se modifica? Com o tempo e com as experiências que cada um tem. Cada um tem as suas próprias experiências de vida e de corpo. Cada um tem um tempo de vida. Eu tenho X de idade, fulano tem X, a Simone tem X, a Cristiane tem X, a Raíssa tem X. Cada uma tem suas experiências de vida e tem uma representação de corpo muito particular. Tá? Por que é assim tão particular? Mas o Penfield fez um desenho muito claro e específico. Tá? Ele fez um desenho que é uma generalização que, de modo geral, nossa mão no cérebro tem uma representação muito grande. Por quê? Porque ela é muito... tem muitos neurônios, a gente tem a capacidade de movimentos muito delicados e tem uma percepção muito aguçada na mão. Tá? Mas a minha percepção aguçada da mão não é igual a de um violinista, que usa os dedos com muito mais frequência e muito mais delicadeza do que eu. Que, diferentemente dele, faço crochê. Até aqui o crochê que eu estou fazendo, olha só. Então, eu também tenho uma habilidade com a mão que me dá uma representação de mão muito específica. Mas quem, por exemplo, não, eu uso só para escrever. Eu tenho muita coisa que eu faço com o pé, eu jogo bola. Então, seu pé lá no cérebro deve ser um negócio descomunal em relação ao meu, que não sei exatamente acertar numa bola com a destreza que quem joga a bola tem. Eu fico vendo no jogo, a pessoa joga a bola no campo inteiro, como se estivesse com a mão, direcionando a bola para chegar no gol com os pés. Eu não sou capaz de fazer isso. Portanto, eu preciso que o meu cérebro tenha todo um ajuste para a atividade que eu faço com o meu corpo. Então, olha como é muito específico. Quer dizer, cada um de nós tem um desenho específico do corpo no cérebro. E cada um de nós desenha essa representação de uma forma muito particular, de acordo com o juízo de valor que você dá a essa representação. Bonito isso, né? Eu acho apaixonante, eu falo nisso e preciso ficar olhando o relógio aqui rápido e todo o tempo, porque senão eu vou ficar 2 dias aqui falando sobre isso. Então, eu gosto muito disso, porque isso me afeta diretamente. E se você prestou atenção até agora, te afeta diretamente, porque cada um de nós tem essa representação e cada um de nós faz alguma coisa com essa representação, seja ela como for. Então, vamos lá. O que é muito interessante, não vou ficar falando muito de coisas científicas, vou tentar trazer o máximo para a nossa realidade de vivência pessoal, porque isso é que interessa, mas eu não posso deixar de mencionar um estudo de 2010 que diz o seguinte, que há um ajuste cerebral, de modo que a gente tem uma percepção real do homúnculo de Penfield, do tamanho e da forma no corpo, como também da posição dele no espaço. Porque essa representação real é que vai fazer com que eu use a mão, que lá no cérebro é deste tamanhão, de forma adequada. Porque se eu percebesse ela desse tamanhão, eu ia tentar atingir a tela do computador daqui. Porque ela não é enorme, por que ela não chega até lá? Porque ela, de fato, não é aquele tamanho. Olha o tamanho do ajuste que o cérebro tem que fazer para que eu saiba que para pegar esse copo,
Eu tenho que ter um tamanho de mão, saber que parte do copo está no meu espaço, que parte do espaço eu ocupo para chegar até ele sem derrubar e conseguir levar a boca e tomar um gole d'água, que é o que eu vou fazer agora. Vou hidratar, né? Sem necessariamente eu derrubar tudo. E aí vocês vão dizer, nossa, mas eu bato tanto nas coisas. Eu lembro quando era adolescente, eu batia a cabeça, eu batia os pés. Sabe aquele sofazinho que de repente fica, dá aquela dor assim horrorosa? Então quer dizer que eu não sei eu direito onde está meu dedo? Às vezes pode ser que a sua representação do pé não esteja tão clara que na hora de você dimensionar, a hora de passar pelo sofá ou passar por onde for, você não tenha o ajuste corporal exato para que o dedinho não bata no sofá. Pode ser uma distração momentânea, pode ser uma falta de percepção, uma diminuição da percepção do pé, por não prestar atenção muito nele. Ele está tão longe lá embaixo, às vezes a gente não presta muita atenção a ele. Acredito que uma bailarina não tem isso, porque uma bailarina usa muito o pé, né? Ela usa a ponta, quando vai fazer a dança, tem que prestar muita atenção onde ela pisa. Então, cada um vai ter uma representação muito específica e vai usar o corpo de forma muito específica. Isso é o lindo da história. Cada corpo tem a sua história, cada corpo tem a sua imagem corporal específica. E cada um reage a essa imagem de forma muito específica. Mas o cérebro está lá fazendo um ajuste o tempo inteiro para que você consiga não esbarrar nas pessoas, consiga comprar roupa olhando para você e para a roupa e saber mais ou menos isso aí cabe em mim. Tá? Como o quê? Tropeçar na rua? Foi essa a pergunta? Eu acho que foi, né? Deixa eu ver quem fez a pergunta. Simone, se tropeçar é uma pergunta, ou se você está perguntando se tem a ver com tropeçar. Fala, me explica Que às vezes direito. eu tenho essa questão, quando eu estou andando na rua, às vezes, se eu não prestar atenção, eu acabo tropeçando. Você já me respondeu. Se não prestar atenção. Olha como é importante a gente prestar atenção no corpo. Por quê? Porque o seu corpo é o mesmo, mas a rua não. A rua tem, Isso. principalmente nossas ruas, que não tem aquela coisa linda e retilínea de árvore, tem buraco, tem elevações e depressões que, se você não atualiza isso para o cérebro o tempo inteiro, ele não vai saber como lidar com esse espaço e não vai dar a informação necessária para o corpo para não tropeçar. É por isso que é tão importante olhar bem para onde vai andar, para o corpo usar essa informação e saber, nossa, tem uma poça de lama ali, então eu tenho que dar um passo mais largo, ou vou ter que dar um saltinho para passar aquela poça. Se você não prestar atenção, você vai enfiar o pé na poça e sair com o pé todo sujo de lama. E é por isso que a Eu gente pode tenho isso tropeçar. desde criança. Eu É, tenho desde criança, tropicar, subir escada. Às vezes não vai para o cérebro a informação. Aliás, o cérebro não manda a informação para as pernas que quando eu vou subir as escadas, em vez de subir um degrau, eu subo dois, de uma não, vez. não é que ele não manda, é que você não informa que tamanho tem o degrau. Se você não ficar no degrau e informar, olha, ele tem tal distância, o cérebro não Uhum. vai conseguir dimensionar o tamanho da sua perna, o tamanho do seu pé e a sua capacidade de elevar o pé. Olha como é lindo isso. Isso é totalmente imagem corporal. Porque isso todo mundo já deve ter passado, não só a Simone. A gente está descendo uma escada ou subindo uma escada e olha alguns degraus, vê que mais ou menos eles são iguais e vai fazer outra coisa, passar uma mensagem no celular, sei lá o quê, e não olha mais para o degrau. E vai subindo. Chega no último, ele não é igual aos outros. Seja na descida ou na subida. O que, que acontece? A gente trumbica, não é? Tropeça, quase indo até cair. Por quê? A informação que o cérebro tinha é que ele era desse tamanho, mas de repente o último é desse ou desse. E aí o corpo vai reagir do tamanho que você deu a informação. Se você não olhar o último degrau para fazer o vai ter um tropeço ali. Se der tudo certo, você se segura. Se não der tudo certo, você pode cair. Isso é que é a questão da representação do corpo no cérebro, esse ajuste cerebral que é feito tanto da nossa posição do espaço, quanto do nosso tamanho e nossa forma. Isso é lindo, né, Simone?
Não é perfeito? Começa a prestar mais atenção onde você pisa, para ver se isso não diminui. Dá mais informações para o cérebro, para ele conseguir dar conta das alterações da superfície que você pisa, que provavelmente esse tropeço que você tem com frequência vai diminuir bastante, porque é uma falta de informação que o cérebro está precisando para poder calcular. Experimenta. Eu tomei umas atitudes, e quando eu procuro andar, vamos supor, eu vou numa rua aqui na avenida embaixo da minha casa, né? O que eu faço? Eu pego e mudo o lado da calçada para não ter prejuízo. Uma atitude de evitação, perfeito. E se não der para evitar, toma bem atenção à superfície, dá uma olhada se tem buraco, se tem raiz de árvore, se a calçada está retilínea, e manda ver, que vai dar certo. Mas tem que ter muita informação. Tem que mapear, o cérebro mapeia, opa, aqui tem uma árvore, aqui tem um buraco. Por isso que idoso cai muito. Idoso, ele tem que ter muita atenção, mas às vezes ele não tem essa atenção inteira, ou por algum problema de visão, ou por falta de atenção, e às vezes cai com mais frequência. Isso, né, é um problema, porque idoso já é mais complicado, os ossos já estão mais frágeis, então isso pode ser muito mais problemático do que só um roxinho que a gente possa ter numa queda. Mesmo assim, queda não é bom, né, sempre pode ser perigoso. Então, vamos ver o seguinte, quando a gente oral, bem no começo dos estudos, ela começou a ser um foco de atenção, porque se percebeu que as pessoas que tinham transtornos alimentares tinham uma distorção da imagem corporal. Elas não se percebiam exatamente como é. Os transtornos alimentares. Tá? Porque senão a gente não entende tão bem. Um transtorno alimentar, o próprio nome já diz, é um comportamento inadequado com relação à comida. E esse comportamento inadequado pode ser evitar exageradamente a comida, ou comer exageradamente, ou uma série de outros tantos distúrbios ou transtornos que existem. Olha só a quantidade de transtornos que existem: ortorexia, drancorexia, bulimia nervosa, compulsão alimentar, ruminação, fatorexia. Eu vou dar alguns conceitos só para vocês terem uma ideia, mas eu vou me fixar em 3, que é anorexia, bulimia, compulsão. Mas chamar a atenção da ortorexia, que é muito comum hoje. A ortorexia, a palavra orto quer dizer reto, muito reto. São pessoas que querem comer a comida mais pura do mundo. Então, elas usam bastante tempo lendo um rótulo de um alimento para ver quanto tem de sódio, quanto tem de potássio, quanto tem de gordura trans, se foi processado aqui ou acolá. São pessoas que têm uma restrição tão grande com relação à alimentação que têm dificuldades de comer porque não conseguem aquele alimento tão puro que ela quer. Porque querer um alimento saudável é um ótimo hábito, mas levar isso ao ponto de você não conseguir nem sair de casa para comer, porque não existe esse alimento, não vou trabalhar, eu tenho que voltar em casa para almoçar, porque em nenhum lugar eu consigo uma comida totalmente adequada para mim. Aí é complicado, aí interfere no seu dia a dia. Por exemplo, a diabulimia, para vocês não pensarem que tem alguma coisa a ver com diabo, a diabulimia é um transtorno alimentar em que a pessoa que tem diabetes, ela evita usar a insulina, que é para, ou aumenta o uso de insulina, que é para poder ela comer mais. É um transtorno que tem a ver especificamente com pessoas diabéticas. Olha só. Mas não vou falar de todos, eu vou falar da anorexia nervosa. Anorexia nervosa, essa imagem aí, que é bem assim, para provocar, é um transtorno alimentar em que a pessoa tem um nível de evitação com a comida, de purgação, e um receio de se alimentar tão grande, baseado numa distorção
da imagem corporal por se achar muito grande. De modo geral, esse é o principal sintoma. Eu me acho enorme e por isso eu não vou me alimentar direitinho. Eu vou comer somente água e alface, alface americana, porque ela é bem água mesmo. E às vezes um chuchu, porque eu sou enorme. E por conta disso, óbvio, a alimentação não vai ser adequada. E a pessoa, apesar de ser extremamente magra, se olha no espelho e se vê muito maior do que o que de fato é. Aí você vai dizer, não, isso é impossível. O olho está ali, a pessoa se olha, e é óbvio que ela vai ver certinho. Não, porque isso é um transtorno psiquiátrico. E nós trabalhamos com esses pacientes lá no Hospital das Clínicas, com as pacientes internadas, isso mostra que são aquelas que têm um caso mais grave, em que elas realmente se viam enormes, 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 porque elas vestiam roupas muito maiores do que o que elas precisavam. Quando elas iam entrar num determinado espaço, ao abrir a porta, ao invés de passar reto, elas viravam, porque achavam que não iam caber. Em algumas cadeiras, elas não sentavam porque achavam que não iam caber ali, e de fato elas eram muito pequenas. Com relação a essa percepção, eu vou ter comportamentos baseados naquilo que eu sinto. Ah, eu estou muito infeliz por ser tão grande, então eu vou fazer uma dieta super restritiva. E isso leva a muitos transtornos com a saúde e transtornos emocionais, tá? Então, a anorexia nervosa é isso. Já a bulimia nervosa é aquela que não consegue evitar de comer, né? Aquela que diz, não, eu vou tomar um copo d'água hoje, fim, e vou firme até o fim. A pessoa que tem bulimia, ela não consegue, ela quer comer. E ela come, come, come. Geralmente apresentam compulsão alimentar, só que elas se sentem tão mal porque comeram que colocam para fora, acabam fazendo purgações. Ou seja, colocam para fora, vomitam de forma voluntária para que esse alimento que entrou não seja absorvido. Ah, o prazer de comer eu tive, mas isso vai ser absorvido, eu vou engordar. Ah, eu sou muito grande já. Aí vai lá e vomita, coloca para fora. E faz isso com tanta frequência que isso é nocivo para o corpo. Estraga os dentes, faz mal porque a gente não absorve o alimento adequado, cai cabelo, e uma série de coisas acontecem. Mas não necessariamente ela fica bem magrinha, porque nem sempre você consegue colocar tudo para fora. Tá? Então, a bulimia nervosa é um transtorno alimentar em que a pessoa se percebe de forma, às vezes, muito grande, ou nem tanto, mas ela quer comer bastante e não quer engordar. E, por conta disso, ela tem o hábito de colocar para fora de forma voluntária sempre que se alimenta. Isso é a bulimia nervosa. E temos a compulsão alimentar. Compulsão alimentar é uma situação em que o indivíduo não consegue parar de comer e ele inicia uma refeição e vai, come, chega a comer 10.000 calorias numa refeição. Isso de forma constante. Tá? Não é uma vez na vida que você, nossa, hoje estou com vontade de comer X coisa, e come, poxa, já exagerei. Isso não é necessariamente uma compulsão alimentar. Uma vontade que você teve, de repente, naquele dia. A compulsão, ela é frequente e a quantidade de comida é absurda. E, com muita frequência, essas pessoas desenvolvem a bulimia na tentativa de fazer um ajuste, porque comeu demais, então eu vou colocar para fora. Só que isso não é saudável. E aí, o que tem isso tudo a ver com a imagem corporal? Então, vamos fazer a junção agora das duas coisas. Para a gente entender, eu espero que esteja sendo claro até agora. Se alguém tiver alguma questão, fique à vontade, mas até agora espero que esteja tudo ok. Então, para a gente entender a imagem corporal, vamos pensar agora como é que ela é construída. Como é que eu tenho essa imagem de mim, né, no meu cérebro, e como é que eu tenho esses comportamentos baseados nisso? Como é que isso se constrói em mim? Cada um de vocês, cada um de nós. Vamos lá. A imagem corporal, ela tem um aspecto muito específico, que é o aspecto dimensional. O que é aspecto dimensional? É o aspecto do tamanho, da forma, do peso do corpo. É o aspecto físico. É o quanto eu reconheço a largura do meu ombro,
a largura da minha cintura, do quadril, o comprimento do meu braço, da minha perna, o tamanho da minha mão, o tamanho e a forma do meu rosto. Esse é o componente dimensional da imagem corporal. Eu vou exemplificar isso em algumas situações. Mais à frente a gente vai entender, tá? Tem um componente atitudinal, uma atitude que você tem baseado no tamanho, na forma que você tem na mente do seu corpo. Então, a partir de uma dimensão corporal, eu tenho uma atitude em relação ao corpo. Que atitude? Gosto do corpo, não gosto do corpo. Sou satisfeita, não sou satisfeita. Estou muito insatisfeita, estou muito satisfeita. Isso é um juízo de valor, isso é uma atitude. E essa atitude ela é baseada na sua dimensão, no seu reconhecimento do tamanho e da forma do seu corpo. Fora isso, temos o componente funcional. Não sei se a Cris conhece esse, que esse é novo. Cris, tem novidades aqui. Componente funcional são estudos recentes, que tem uma principal pesquisadora, se chama Jéssica Aleva, que ela começou a estudar uma característica do corpo, que é a capacidade que ele tem de desenvolver-se e de trazer prazer e funcionalidade para o próprio indivíduo. É a capacidade do corpo de se mover, de se tratar, de se autogerenciar. E uma série de características que tem mais a ver com a funcionalidade do que com a estética, do gostar ou não gostar. Então, o componente funcional. Inclusive, essa pesquisadora, ela sugere, num estudo muito interessante, sobre... O título do estudo já é bem interessante, chama Expanda Seus Horizontes, que é uma análise da autoimagem corporal, não só do tamanho do corpo, eu sei que tamanho eu tenho, não só da atitude em relação ao corpo, ao juízo de valor, mas as capacidades que seu corpo tem. E quando a gente leva essas três questões em conta, muito provavelmente a nossa imagem corporal vai ter uma dimensão diferente de quando eu levo em conta ou apenas a dimensão, ou apenas a atitude, ou apenas a função. Porque o corpo ele não é só estético, ele não é só juízo de valor, e ele não é só função. Então, mas muitas vezes a gente só olha para o corpo pensando na estética. Aí você vai ter um juízo de valor X. Às vezes você olha no corpo pensando só na insatisfação. Não, eu sei do meu tamanho e sou muito insatisfeita. Isso vai ter um efeito. E tem pessoas, que isso não é comum, porque é muito novo, que levam em conta apenas o aspecto funcional. Eu consigo levantar e me deitar e dormir, estou feliz, não quero saber de mais nada. Nem aí para estética, nem coisa nenhuma. Não é ideal que a gente se fixe num único parâmetro. O ideal é que a gente leve em conta o corpo como um todo, e a partir daí ter uma vivência mais ampla, mais expandida. E, finalmente, que acho que a Cris também não conhece esse, né, Cris? O aspecto espiritual, esse é super novo, tem pouquíssimos estudos, vou dar uma ideia de cada um deles, só para a gente ter uma noção, mas eu vou me fixar no aspecto dimensional e atitudinal só, tá? Mas vou tentar que todos saiam daqui sabendo cada um deles. Então, vamos lá. Aspecto dimensional. Por que interessa, né, do corpo entender a sua própria dimensão? Para não esbarrar nas coisas e nas pessoas, para eu comprar uma roupa de forma mais assertiva, sabendo mais ou menos, principalmente agora que a gente compra muita coisa pela internet. Se você não tiver uma noção do seu tamanho corporal, pode ser que você compre uma roupa ou muito grande ou muito pequena. Mas a chance de você comprar uma roupa de tamanho adequado é se você se reconhece seu tamanho e forma de forma bem adequada. Por exemplo, nessa imagem, o que é que eu quis dizer? Eu coloquei uma setona azul aí, só para vocês olharem que essa sou eu. Numa peça de teatro, eu gosto muito de artes cênicas. E olha só, tem pessoas aqui de joelhos e num espaço médio do espaço total, ela está numa região média. Tem pessoas que estão aqui bem abaixadas no espaço inferior e tem pessoas que estão totalmente de pé.
São 3 espaços. Se eu não sei lidar bem com o meu corpo nesse espaço, e aí eu não estou dizendo que a pessoa tem que ser magra, ou gorda, ou alta ou baixa. Ela só precisa se reconhecer e saber que tamanho ela tem. Porque corre-se o risco muito grande de, se eu não reconhecer bem o tamanho, eu sair esbarrando em todo mundo, bater o ombro em todo mundo, e lá se vai a minha cena. A cena que era para ser X virou uma algazarra de um monte de gente caindo e tropeçando. Isso não pode acontecer numa cena, principalmente se ela for dramática. Ela vai virar uma comédia. Então, é importantíssimo, no nosso dia a dia, nesse caso estou mostrando aqui não meu dia a dia, mas uma atividade que eu faço, que é o teatro, que se eu não reconheço bem o meu tamanho, eu posso dar uma pernada aqui em alguém, ela cai, estraguei a cena. Como esse que está aqui abaixado, se ele não sabe bem como é o corpo dele quando ele está nessa posição, ele poderia bater nessa que está aqui atrás com o pé e ela tropeçar e cair, ou desequilibrar-se. Então, olha como é importante a gente se reconhecer. Aí você vai dizer, tudo bem, Eliane, mas eu não faço teatro, então para mim isso não importa. Então, vamos noutra situação. Você faz aula de step? A lateralidade é um componente da nossa percepção dimensional. Então, a percepção de direita e esquerdo, aí você vai dizer assim, ixi, pegou direita e esquerda, agora danou-se tudo. Porque direita e esquerda, para mim, é uma novela. A gente tem, né? Às vezes eu sei que o do relógio é a esquerda. Mas tem gente que, se a gente falar assim, olha para o lado direito. Não, para o outro lado direito. Na aula de dança de salão, a gente brincava muito com isso. Né? Vamos todos os cavalheiros dar um passo com o pé direito. Aí, alguns e outros com o outro. Então, gente, o outro pé direito. Porque se confundia isso, porque só são 2, né? Direito e esquerdo. Imagina se tivesse mais. Então, a lateralidade também é uma percepção de nossa imagem corporal, dos lados direito e esquerdo. E, por exemplo, na aula de step, se você não tem essa dimensão do corpo muito adequada, você pode cair do step. Ou você ir para um lado que todo mundo está indo ao contrário. Quer dizer, eu estou certo ou o outro que está errado? Eu não sei direito o meu lado. Então, para o dia a dia, isso é importante. Você vai dizer, eu não faço step, então para mim tudo bem. Então, vamos pensar no seguinte. Tem outra imagem mais na frente. Por que ela não apareceu aqui? Deixa eu ver onde ela está. Será que eu tirei essa imagem? Acho que eu tirei. Então, peraí, eu vou ter que falar o que ela é. Pensa numa região de uma plataforma de metrô ou de trem no horário do rush, lotado, com trem atrasado. Pronto. Um monte de gente com mochila, gente sem mochila, gente com sacola. Se você não tem o tamanho, percepção adequada do seu tamanho corporal, você pode arrastar um monte de gente com a sua mochila, ou um monte de gente te arrastar com a mochila dela, sua sacola ficar presa na perna de alguém, e assim por diante. Já aconteceu isso? Eu tenho até um fato interessante de um aluno meu. Ele saiu de Macapá e veio fazer doutorado em São Paulo. E foi passear na Paulista. Ele disse que esbarrou em tanta gente, provavelmente ele foi num domingo, né, passear lá. Ele disse, gente, como tem muita gente na calçada, lá em Macapá não tem tanta gente assim, e eu não preciso ficar preocupado. E ele esbarrou em muita gente, porque a noção dele de percepção de corpo levava em conta que ele tinha muito espaço para lidar com uma pessoa que estava vindo no sentido contrário, que não é o nosso caso dentro de um metrô cheio, ou dentro de uma rua cheia, ou numa rua cheia. E ele esbarrou muito, ele levou um tempo até aprender a se portar numa rua, dando aquelas esquivas para não bater nas pessoas. Olha como isso é importante no dia a dia. Não sei porque essa imagem não apareceu, mas enfim, se ela aparecer lá na frente, a gente vê. Mas acho que alguém já deve ter experienciado isso e sabe do que eu estou falando, né? Uma coisa interessante é que as ferramentas, elas são assimiladas à nossa imagem corporal. E aí eu quero dizer o seguinte, vocês já assistiram a Jornada nas Estrelas? Para quem gosta, tem uma raça de alienígenas, que são os Borgs, que eles assimilam as outras raças e eles transformam as pessoas em partes mais mecânicas do que biológicas. E eles sempre falam assim, resistir é inútil. Claro que essa assimilação de ferramentas ao corpo não é o Borg nos assimilando, mas é como se fosse. Ué, como assim? Por exemplo, quem trabalha com ferramentas, um mecânico, a primeira vez que ele pegou essa chave de boca, provavelmente ele teve muita dificuldade de acertar o parafuso e de saber quanta força tinha que fazer para girar a chave de boca e para fazer tudo que ele tinha que fazer.
Mas, com o tempo, essa chave de boca virou como se ele estivesse fazendo isso com o próprio dedo, porque ela foi assimilada à própria imagem do corpo no cérebro. É como se o homúnculo dessa pessoa tivesse uma chave de boca lá desenhada, porque ele sabe usar tão bem que faz parte do próprio corpo. Eu não sou mecânica, então não sei o que você está falando. Tá, você usa mouse. Você lembra da primeira vez que você usou o mouse? Como a setinha foi parar lá na outra sala? Você não sabia direito como fazer aquilo funcionar? Até que hoje você tem a destreza de fazer um desenho bem nítido com o mouse. E ele foi assimilado à sua imagem corporal. Ou, por exemplo, a criança, quando vai aprendendo a se alimentar, no começo ela tem que calcular muito bem o tamanho da colher, aonde está a boca, para ela poder fazer esse movimento. Olha como ela está olhando muito para a colher, para poder ver aí onde ela vai chegar. Com o tempo, a gente vai comendo tranquilo, porque a gente já sabe a distância do prato em relação à boca, o tamanho da ferramenta. Mas se a gente troca, tem que fazer um ajuste. Você já pegou o carro de alguém para dirigir, que não é o seu? Vocês, nossa, como é diferente. É diferente. Não, todo carro é igual. Trabalha com marcha e câmbio, tudo a mesma coisa. Mas as distâncias, o tamanho, precisam ser adaptados, porque senão você não vai ter condições de gerir aquela situação. Principalmente se for um carro sedã e você está acostumada com um carro chapado atrás. A chance de você entrar com tudo com a traseira do carro para trás em ré é muito grande, porque você não tem a noção do tamanho. Mas com o tempo ele acaba se tornando parte da sua dimensão corporal. Como quem joga hóquei, como quem usa hashi e assim por diante. Olha como é interessante e como é plástica a questão da imagem corporal. Como o tênis. Com o tempo, a raquete vira a própria mão da pessoa. Ela usa a raquete como se fosse a própria mão, porque ela está assimilada. Como o salto em altura e assim por diante. Essa percepção da dimensão corporal é muito importante para o movimento. A gente só consegue um movimento harmônico e muito equilíbrio se a gente tem uma percepção muito adequada do corpo e do que ele ocupa no espaço. Então, essa aqui é uma ex-aluna nossa, Juliana Portes, que ela é dançarina. Olha só para onde o olhar está indo, aonde está o membro superior, onde está um pé, onde está o outro. Como é que você gerencia toda essa situação se você não tem uma percepção muito clara do seu corpo? Impossível, né? E esse equilíbrio aqui? Como eu vou me equilibrar nessas duas pontinhas e ainda olhando para um lado e tendo todo um peso jogado para o outro, se eu não tenho perfeito controle e percepção da minha dimensão corporal? Não tem como. Finalmente a imagem apareceu. Era essa que eu queria mostrar para vocês. Acho que eu desloquei ela. Percepção dimensional no nosso cotidiano. Olha só. Agora vocês entenderam aquela descrição que eu fiz? A chance de ter pensa se acontecer um alarme aqui. Todo mundo resolver correr. Vai ter uma confusão. Muita gente vai cair. Agora, se isso tem um movimento em que o corpo consegue se adaptar, o cérebro adaptar, você vai, opa, passa por aqui, opa, passa por ali, e vai. E consegue chegar até onde você quer ir. Mas não é fácil, você tem que ter uma percepção dimensional muito clara, senão não vai funcionar. Era essa. Vamos lá, então, fechar essa situação. A imagem corporal é construída a partir das sensações e ela gera a imagem do corpo no cérebro que está em constante atualização. Isso é que é o super legal. Porque é a todo momento. Em cada hora que eu estou me mexendo, eu estou dando novas informações para o corpo e estou percebendo cada vez mais o meu corpo dimensionalmente. Até aí, tudo ok? Então, vamos lá. Como é que eu posso me classificar quanto à minha percepção? Existem 3 classificações. Aí você faz uma autoanálise aí e pensa qual seria a sua. Você pode ter uma percepção adequada, eu sei exatamente o tamanho que eu tenho. Posso me subestimar, achar que eu sou menor do que o que realmente eu sou. Aí, como é que eu sei se eu subestimo? Se, por exemplo, você vai passar num espaço de uma porta e você esbarrar o ombro ou qualquer outra parte do corpo, que é do tronco, provavelmente você acha que você é menor do que aquele espaço. Pode ser que você subestime o seu tamanho. E ao invés de dar aquele giro para passar, você tenta passar com tudo. Opa, subestimei o tamanho.
Ou você compra uma roupa achando que vai caber e ela fica apertada. Gente, eu tinha certeza que ia caber e não coube. Ou ficou muito frouxa. Nossa, ficou enorme. Tá? Então, essas situações nos dão a possibilidade de analisar. Por exemplo, superestímulo. Superestímulo, eu acho que eu sou imensa. Então, naquele banco do ônibus que é para obeso, é lá que eu sento, porque senão não vai caber no outro banco. E aí você senta, porque não tem outro lugar, e vê que coube, e que a outra pessoa sentou, e deu tudo certo. Será que eu estou achando que eu sou maior do que eu penso que eu sou? Aí vou comprar uma roupa, não, esse tamanho aqui é o ideal. Chego em casa, está muito grande. Está imensa, tá demais, não dá nem para mandar a costureira arrumar, porque está muito grande. Você pode estar superestimando. E aí, conseguiu se imaginar se você se percebe de forma adequada, se você subestima ou superestima? Nem precisa me falar, só estou jogando. Então, já vimos o componente dimensional. Entendi? Legal, já como é a dimensão. Vamos para outro componente. A atitude. A atitude em relação à sua imagem corporal, ela vem baseada em perguntas que você pode fazer, porque ela é um juízo de valor. Então, aqui, olha no espelho, o que é que eu vejo? Eu vejo algo que eu gosto ou que eu não gosto? Ou seja, como é que você se vê quando você olha no espelho, o que, que você vê ali? Como você se sente com aquilo que você vê? Né? Como você se vê. Aqui é um desenho de uma peça também que eu participei, que eu estou ali com uma caracterização e tal, e aí eu olho para isso, eu gosto ou não gosto? Eu posso olhar e dizer, meu Deus, como eu sou enorme. Ai, como é que eu tive coragem de estar nesse palco? Ou eu posso dizer, gente, como eu sou maravilhosa. Ai, que linda que eu sou. Amei, olha a altura, que perfeita. Juízo de valor de cada um, tá? Então, como você se vê, fala do componente atitudinal. E aí, homens e mulheres se enxergam de formas diferentes. Não quero generalizar, mas estudos mostram que geralmente as mulheres se olham e se acham muito maiores do que o que são, e os homens tendem a se olhar e se acharem, às vezes, muito musculosos, quando nem são tudo aquilo. Olha como há uma diferença entre gêneros com relação à percepção atitudinal da imagem corporal. Também podem acontecer outras situações de um homem se olhar no espelho e se ver muito grande, isso é possível. Como também um homem super musculoso achar que não está tão musculoso assim. Tá? E isso tudo vai gerar comportamentos específicos com aquilo que você acha que você é. Então, como você se vê é uma pergunta. Como você acha que as pessoas veem você? Isso também determina a nossa atitude em relação ao corpo. Se eu acho que está todo mundo me olhando, me achando imensa, eu vou ter uma atitude em relação ao meu corpo. Nossa, eu acho que eu não vou nem passar por ali, porque senão o povo vai me olhar. Eu vou por aqui, vou me esconder. Ou, nossa, eu estou muito magrinha, minhas amigas são tudo bem torneadas, ai, eu nem vou. Aí eu vou colocar uma roupa bem grandona, um moletom, que é para ninguém perceber. Os comportamentos estão relacionados a como eu acho que as pessoas me veem. Como você se sente com o seu corpo e como você se sente em seu corpo. São situações que nos falam do componente atitudinal. Isso aqui é uma peça de danças que a Martha Graham, a bailarina, desempenhou, que chamava Lamentation. E ela queria dizer o quanto a gente pode se sentir preso no próprio corpo. E a partir desse tecido e dos movimentos que ela faz, ela mostra essa limitação que, às vezes, o nosso corpo nos traz. Quantas vezes a gente se sente limitada para uma determinada situação por conta do nosso corpo? Por quantas vezes a gente evitou determinadas situações por conta do corpo? Ou você pode se sentir muito livre com o seu corpo. Você pode experienciar o corpo amplamente, de forma bem tranquila. Você pode se limitar ou você pode não se limitar. São situações, são atitudes em relação ao corpo, que tem a ver com como você se sente com o seu corpo e como você se sente em seu corpo. E esse é o componente atitudinal. Olha como a gente pode ter esse juízo de valor baseado no que a sociedade nos traz. A ditadura da beleza, olha que loucura.
como ela constrói a nossa imagem corporal. E aí eu já estou entrando na construção. Existe uma ditadura para a forma da sobrancelha. A ditadura é tão forte que tem gente agora que desenhou de forma definitiva, tá? Não é uma crítica, eu só estou dando um fato. Estou apenas apresentando um fato. Isso é ou não é? Não tem a sobrancelha definitiva? Tem. O desenho não é muito específico? De forma geral, é. Se faz um cálculo para lá e para cá, que leva em conta a forma do corpo e não exatamente o gosto da pessoa, acho eu. A bochecha, como é que tem que ser o quadril? Como é que os homens têm que ser? A barriga tanquinho? Como tem que ser a boca? E etc, etc, etc. Vocês sabem do que eu estou falando. Não preciso nem dar muitos exemplos, mas lá vai um exemplo. Existe uma cirurgia chamada bichectomia, que é a retirada de uma gordura que tem na bochecha. Isso aqui é só uma imagem, né, que eu quis representar para vocês saberem, que dá esse contorno arredondado e retira porque quer mais uma coisa mais fina, mais de menor dimensão. E se faz uma cirurgia, tem gente que faz a cirurgia por conta disso. Olha as pessoas que fizeram a cirurgia. Esqueci do nome dela aqui, mas essa atriz, olha como era a região e olha como está agora. Essa é outra situação. Os homens também fazem. Não é só mulher que tem essa questão. E nem sempre dá certo. E às vezes a coisa não funciona tão bem. E olha aí a ditadura da beleza fazendo com que a gente tenha comportamentos que nem sempre vão dar resultado que a gente quer. Se der o resultado que a gente quer, ótimo. A sua insatisfação está resolvida. Mas se não der o resultado, aí complica. E aí eu pergunto para os homens, que eu não sei se tem algum homem aqui hoje, mas enfim. Tinha, o Lucas estava aí, né? Qual desses abdômenes você gostaria de ter? Eu não tenho a menor dúvida que na nossa cultura a escolha seria o A, não é mesmo? Até para as mulheres, eu quero ter o abdômen definido, é isso que se busca. Pasmem! Existe uma tribo na Etiópia que acha lindo, maravilhoso, tem até um concurso anual para o homem que tem o maior abdômen. Esse que tiver o maior abdômen vai ser o cobiçado pelas moças em fase de casamento para ser o noivo delas. Isso aqui é o cara, esse é o cara. Então não adianta você chegar lá na tribo dos bodes, na Etiópia, com uma barriga tanquinho, porque o pessoal vai virar a cara, não vai querer nem te ver. Olha que coisa interessante a questão cultural. Olha que loucura, quanto a gente leva isso em conta, né? A gente, nós brasileiros, e o pessoal da Etiópia, da Etiópia também, que isso é que é bonito para eles. Você diz, não, eu não consigo assimilar isso. Ele também não consegue assimilar. Como é que você acha a barriga tanquinho bonita? É muito louco, né? E aí temos aqui a influência da mídia dizendo que a gente tem que ter uma barriga, como é que chama? Barriga negativa, e etc. Então está estampado lá, você olha, eu quero isso, eu quero muito. Isso é possível? Nem sempre. E o Photoshop, você leva em conta que às vezes não é assim, e você está baseando a sua vontade, a sua idealização de imagem corporal numa mentira? Olha só o truquezinho aqui da camiseta, isso até é uma dica para quando você vai tirar uma foto, coloca a camiseta aqui no tronco, olha como diminui essa largura aqui. Quando, na verdade, a largura é por aqui, ó. Mas eu usei uma camiseta aqui e me deu a falsa ideia de que eu era mais estreita aqui, quer dizer, ela, né? E essa calça aqui, esse short, com tamanho maior do que o que devia? Dá a impressão que a barriga é negativa. Claro que a barriga dela não é enorme, mas usaram a roupa assim. E esse truque aqui de imagem da camiseta me deu uma ideia de tronco que não é a verdade. E eu baseio a minha vontade de querer ser assim nessa mentira. E daí? Como eu vou conseguir isso? Se isso nem é possível. E as influências da mídia social? Aí a Pugliese, né? Pugliese. Você olha aquilo e diz, eu quero isso, porque além de tudo ela é rica, ela é feliz, ela é milionária. E às vezes não é isso. E você vai tentar, com todas as suas forças, com todo o seu dinheiro, chegar numa situação que não é possível. Porque às vezes a sua genética corporal não é aquela, seus hábitos não são para aquele tipo de corpo, e etc, etc, etc. Nem vou aprofundar muito aqui. E a influência da família? Que pode, desde uma idade muito tenra, colocar na cabeça de uma criança que ela tem que ter X de cintura.
que ela tem que ser X de tamanho, que ela tem que ter X de peso. E se não for assim, ela nem merece ir para a rua. Ela é comparada de forma jocosa sempre, ou com a coleguinha, com a irmã. Que hábitos essa criança vai desenvolver? Ela pode ter uma anorexia infantil, e já tem caso de criança com 9 anos com anorexia nervosa, bulimia nervosa. Não é saudável. Insatisfação nos coloca para frente, dependendo da intensidade da insatisfação. Se é uma intensidade que faz você ir no médico, procurar uma academia, ter bons hábitos de vida, nota 10. Se é uma insatisfação que faz você se esconder em casa, ter hábitos deletérios para o corpo e que prejudiquem a sua saúde, isso não é bom. Isso tem a ver com a imagem corporal atitudinal. Vamos para outra, funcional. Agora é a novidade, né, Cris? A funcionalidade do corpo, ou a imagem corporal funcional, como alguns querem chamar, leva em conta a nossa capacidade de perceber as funcionalidades do corpo com relação aos sentidos e sensações, quanto prazer eu posso ter com o meu corpo, com a minha capacidade auditiva de ouvir uma música e me emocionar, e ser feliz, e dançar. Sensação que uma comida pode me dar e ser feliz. Isso é a capacidade do corpo, que não tem a ver com a estética dele. Tem? Faz diferença nessa sensação de uma música gostosa. Se eu sou alto, se eu sou baixo, se eu sou gordo, se eu sou magro, se eu sou vermelho, azul, roxo, preto, branco, não. É a minha capacidade auditiva, é a minha capacidade de sentir. Isso é imagem corporal funcional com relação aos sentidos e sensações. Com relação à capacidade de produzir movimento. Olha só eu aí de novo fazendo uma atividade circense. É por isso que eu digo, independe do tamanho do corpo. Olha que gostoso você ter a capacidade do corpo de ir numa lona ali, naquele negócio de circo, e ficar de cabeça para baixo, a primeira vez na vida eu fiquei de cabeça para baixo, assim, dessa forma. Como eu tenho a capacidade de correr, capacidade de sentar, levantar, todo esse movimento corporal me dá uma imagem do meu corpo baseado na função. Isso pode me dar uma imagem corporal total, mais positiva ou negativa. Imagem corporal funcional com relação à saúde que o corpo é capaz de restaurar. Eu posso desenvolver hábitos de vida porque eu sei que eu vou ter pulmão para me dar ar e oxigênio para eu correr. Olha que coisa maravilhosa. Quem é que já baseou a sua imagem corporal nos pulmões? Sabe? Eu tenho uma amiga que fala assim, que ela agradece a Deus quando vai dormir, quando não está com o nariz entupido. Porque ela diz que é horrível dormir com o nariz entupido, porque dói a cabeça, fica ruim de respirar. Olha só, é a função nasal 100%. Ai, que eu vou ter uma noite de sono tão boa, não vou roncar e atrapalhar quem dorme do meu lado. Olha que maravilha. Isso não tem a ver com a estética, não tem a ver com a dimensão, não tem a ver com a atitude, tem a ver com a imagem corporal funcional. E aí tantas outras coisas. A nossa capacidade de digerir o alimento, nossa capacidade de se restaurar de um corte, de uma ferida, e assim por diante. É o nosso corpo também. A imagem corporal baseada em atividades criativas, né? Teatro, que é o que eu gosto de fazer e cantar, a outra imagem de teatro, jardinagem, tantas outras coisas, andar de bicicleta, tantas atividades que podem ser criativas e que podem nos trazer satisfação e que elas dependem 100% do corpo que você tem. Então, é uma imagem de corpo que você pode ter baseado na função. E olha como isso pode mudar a tua visão de corpo se você leva em conta também esse aspecto. Relacionado às nossas rotinas diárias. Gente, como é bom dormir. Eu amo dormir. Não gosto de acordar cedo. Tem gente que gosta de acordar cedo, de sentir o ar da manhã. Tem gente que gosta de dormir tarde. Quantas capacidades de tomar um banho. Tem gente que não gosta também de tomar banho, mas tem gente que gosta. Essas nossas rotinas diárias de fazer uma refeição, de nos alimentarmos, isso faz parte da imagem corporal funcional. Olha que coisa ruim, por exemplo, quem tem refluxo. Já não é uma funcionalidade tão boa do sistema digestório, que dá azia, a boca amarga. Olha como isso é ruim. E a gente pode levar isso em conta para estar insatisfeito com o corpo. Como também levar em conta estar satisfeito por fazer uma boa digestão. Nossa, eu comi uma feijoada e
Foi beleza, me caiu bem, não deu problema. Ai, que joia, meu corpo está 100%. Por que não levar isso em conta também na nossa imagem corporal? Nos relacionamentos e comunicação. Gente, como é que a gente pode dar um abraço sem o corpo? Como ter um aperto de mão sem o corpo? Muita gente sofreu durante a pandemia por falta disso. Falta de um abraço, de um contato corporal. Quantos idosos sofrem com isso porque muita gente não quer mais abraçar? Ou porque não tem mais familiares para abraçar? Isso pode te dar uma imagem negativa do corpo. Como pode te dar uma imagem positiva. Esse aqui sou eu, que sou motoqueira, dando ali um aperto de mão para um irmão motociclista. Olha que coisa gostosa. Teve aperto de mão, teve abraço, teve tudo. Foi antes da pandemia, tá, gente? Porque não tá ninguém de máscara aí, isso aí faz tempo. Mas olha que legal, eu nem era escudada ainda. Meu colete estava aberto aqui, agora eu já sou um colete fechado, isso faz um tempinho. Mas é muito gostoso. Você já deu um abraço apertado mesmo no colega? É muito bom. Isso precisa do quê? Do corpo. E por que você não leva em conta isso também para sua imagem corporal? Faz parte. Componente funcional já foi. Gostou dessa, Cris? Essa é nova, né? É muito boa. Componente espiritual. De ideias aqui, é bom que eu vou tendo umas ideias. Imagino, eu tenho todo. Depois eu te passo o link ou o artigo da Leva, que faz um estudo sobre essa possibilidade de pensar nessa capacidade do corpo funcional e quanto isso interfere na imagem corporal. Tem estudo já sobre isso. Eu vou querer sim, obrigada. Para quem quiser, tá, gente? Falei para a Cris, para quem quiser, eu posso passar o artigo para vocês. Componente espiritual. Tem um artigo muito legal, olha só, 2019, como é novo isso. A religião e a espiritualidade são caminhos para a imagem corporal positiva. Olha que loucura! Coisa muito estranho isso, né? Olha como os estudos sobre imagem corporal já estão bem amplos. Lá em Gênesis 1 diz: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gente, se a gente tem um corpo, a imagem e semelhança de Deus, como a gente pode estar insatisfeito com o corpo? Não faz o menor sentido. Para quem crê na questão espiritual e religiosa, isso faz sentido, foi o que esse estudo mostrou. Eu não estou falando por mim, estou falando do estudo, tá, gente? Embora eu acredite nisso, mas, enfim, são estudos científicos. E esses achados desse estudo mostraram que, quanto mais espiritualizada a pessoa for, mais positiva a imagem corporal. Por quê? Porque ela demonstra uma gratidão cósmica divina pela vida e pelo corpo que tem. Por conta disso, ela consegue desenvolver uma imagem corporal mais positiva. Muito interessante, não é não? Muito novo, isso aí é novíssimo, novíssimo. E aí eu fico aquela pergunta, gostou, professora Simone? Gostou? Obrigada, Simone, pelo seu feedback. Como avaliar a imagem corporal, então, né? Tá, você falou sobre tudo isso, e como é que o pessoal faz os estudos baseados na imagem corporal? Porque como é que a pessoa diz assim, ó, eu não gosto de mim? E aí a pessoa leva isso em conta e faz uma avaliação, como é que é? Vou dar uma ideia geral. Aqui é uma parte bem que eu vou passar por cima, porque são métodos científicos, mas é interessante que vocês saibam. Por exemplo, existe uma avaliação da percepção dimensional do corpo. Como é que se avalia isso? Existe um teste projetivo, que é como se fosse uma projeção de você desenhando aquilo que você acha que você é. É uma projeção. Ah, eu sou assim, sou assado. Ah, mas eu não sei desenhar bem. Não, é outro tipo de avaliação. É uma avaliação, um teste que a gente desenvolveu, já foi criado há muito tempo por um autor, mas a gente desenvolveu, que nos permite dimensionar o quanto o indivíduo tem, avaliar o quanto o indivíduo se percebe dimensionalmente. Ah, eu estou voltando, peraí. É aqui. Aqui, a Cris nem sabia que eu ia mostrar essa imagem. Olha a Cris aqui, gente! Desculpa, Cris, eu nem sabia se você ia estar aí, nem pedi permissão. A gente fez a... Uma alegria estar, né, participando sempre nas imagens. Pois é, que bom, né? Então, esse teste é muito simples. A gente coloca a pessoa vendada diante de uma superfície, e essa é outra ex-aluna, Bianca, e a partir do toque em parte do corpo, a pessoa aponta como se estivesse no espelho e diz, olha, estou tocando aqui na sua cabeça, está sentindo dor? Onde é que está a sua cabeça lá no espelho? Ela vai lá e aponta. Então, quanto isso for mais próximo do real,
mas ela se percebe adequada. Como é que eu sei que isso é próximo do real? Essa imagem aqui abaixo mostra que com uma régua a gente faz a dimensão real e aí eu comparo com a percebida e identifico se ela percebe bem ou não. Isso tem uma conta, e isso leva em conta partes anatômicas do corpo. Essa é uma imagem bem nova, tá, Cris? A gente leva em conta esse osso do corpo, que está aqui no ombro, então a gente toca nessa parte do corpo, a pessoa aponta. Aqui a última costela, né, como se eu conseguisse ver onde ela está, e a região do quadril, que eu não tenho uma imagem muito boa, então não coloquei. Então a gente toca nessas partes do corpo, a pessoa aponta na parede, eu marco com uma etiquetinha, depois faço a comparação entre o que ela acha que é e aquilo que ela é de fato, calculo tudo isso me dá um número, e eu sei se ela tem uma percepção adequada, se ela superestima ou subestima. Interessante, né? Então tem como avaliar. Existe um método, é muito rápido, muito simples, e dá uma ideia muito boa de como a pessoa se percebe. Então, a pessoa pode se superestimar ou subestimar. Só para vocês terem uma ideia, eu trouxe aqui uma imagem, um acervo meu de foto, de uma paciente com anorexia nervosa, e o nosso teste inicial de como ela se percebia, olha só. O preto é como ela era de fato, e o vermelho é como ela se percebia. 304% a mais do que o que ela de fato era. Gente, como é que uma pessoa dessa vai se comportar diante da comida e diante dos outros se ela se percebe como um barril? É de se pensar, né? Como a gente tem que ter uma percepção adequada do nosso corpo, que isso vai influenciar muito os nossos comportamentos. E como é que eu avalio a satisfação que a pessoa tem? A pessoa primeiro pergunta, você está feliz ou infeliz? Existem diversos instrumentos, mas eu vou mostrar aqui para vocês um instrumento que a gente usa muito, que é o teste de silhuetas, que foi feito, tem o teste internacional e tem o brasileiro. O que a gente pede? A pessoa olha essas 15 silhuetas e vai dizer para mim, como é que você está agora? Qual dessas silhuetas representa você nesse momento? Aí vai, a pessoa diz que acha que ela é 9. Ah, beleza, 9, beleza. E como você gostaria de ser? Qual dessas silhuetas você gostaria de ser? Ah, eu queria ser a 3. Aí eu faço as contas e coloco 9 menos 3, 6. Né? Isso mostra que não deu 0. Se der 0, quer dizer que a pessoa é adequada. Deu 9, ela está feliz. Não, acho que eu sou 9. Você gostaria de ser o quê? 9. Então você está feliz, você está ótimo. Você disse que é 9, mas queria ser 3. Essa pessoa está insatisfeita porque queria emagrecer, porque ela queria ser menor. E se ela disse que era 9 e queria ser a, sei lá, 11? Eu queria ser a 11, eu queria ser bem torneada, bem gostosona. Eu queria ser a 11. Então ela está insatisfeita porque queria engordar. Não é muito comum isso nas mulheres. Isso é muito comum nos homens, não que eles quisessem ser gordos, eles gostariam de ser musculosos. Isso é muito comum o homem mostrar uma silhueta, que ele acha, eu acho que eu sou 2. Você queria ser o quê? Eu queria ser 8. É insatisfação. Se você diz que é 8 e queria ser 8, você está super feliz. Se você é 8, mas queria ser 2, ou 3, ou 1, ou qualquer outro, você está insatisfeito. É ruim estar insatisfeito? Depende. Se você está insatisfeito e a partir da insatisfação você vai mudar seus hábitos de vida para melhor, vai mudar a sua rotina de vida para melhor, perfeito, sua insatisfação está indo para um caminho bom. Se você está insatisfeito, a partir daí você vai ter um caminho que vai agredir o corpo, agredir sua mente, as suas sensações, vai se esconder do mundo, vai entrar em depressão, vai ter um transtorno alimentar, o caminho não está bom da insatisfação. O caminho não está bom. Tem, então, um internacional, para quem leu o artigo que eu mandei como material, deve ter visto que ele usou o de Stuttgart, que era esse, eu uso o brasileiro. Esse aqui, o brasileiro também é feito, inclusive, para crianças. Crianças também são avaliadas quanto à satisfação. E também o estudo lá de Minas faz avaliação quanto a pessoas com deficiência visual. A pessoa não consegue ver a silhueta para me falar, então uma pesquisadora desenvolveu bonequinhos e ele toca e diz, eu sou esse aqui, eu queria ser esse aqui, e assim por diante. Então, todos podem ser avaliados com relação à satisfação com o corpo, a partir desse método de silhuetas. E aí eu trago para vocês aqueles estudos que a gente
passou, né, para vocês darem uma lida, não sei quantos leram, eu vou passar muito por cima, que eu acho que tem muito a ver, já que a gente estudou a imagem corporal aqui. Jovens insatisfeitos com a imagem corporal, e o estudo foi olhar a questão do estresse, da autoestima e transtornos ou problemas alimentares. Olha que interessante, isso foi feito aqui em Sorocaba, em Campinas, Rio Grande do Sul. Nesse estudo, que eu vou trazer só uma imagem aqui para a gente ter uma ideia. Alguém falou alguma coisa aqui? Deixa eu ver o que está aqui. Deixa eu ver se tem algum comentário. Ah, não, isso foi meu WhatsApp. Olha, quantas pessoas com relação ao estresse estavam acima da média? Eram jovens de 14 a 20 anos, hein, gente? Imagino que seja a faixa etária de muitos aqui, né? Eu já estou bem longe disso, mas, enfim. Como me falaram que esse era o público que ia assistir, foi o que eu trouxe. Então, 100% dos homens e 100% das mulheres desse estudo estavam com índice de estresse acima da média. Quantos tinham índice de massa corporal normal? Ou seja, estava no peso ideal, segundo a parte clínica. 66% das mulheres, 75% dos homens. Alguns estavam abaixo do peso, alguns com sobrepeso, e uma pessoa só tinha obesidade. Agora que vem, com a imagem corporal. Quantos estavam satisfeitos e querendo emagrecer? 60% das mulheres, 30% dos homens. Quantos estavam insatisfeitos, mas querendo engordar? Lembra que eu falei que tem uma diferença? 14% das mulheres e apenas 48% dos homens querendo engordar. Apenas 40, quase 50% dos homens. O engordar aqui, na verdade, é ser musculoso. De modo geral, é ser musculoso e não ser gordo. E, com relação à autoestima, a maioria estava na média, tá? E aí esse estudo fez uma série de avaliações e descobriu que esses resultados tinham muito a ver com a imagem corporal e com o índice de massa corporal. Então, vejam como são parâmetros importantes para a autoestima e para o estresse. Essa foi a grande conclusão do estudo. Não trouxe tudo aqui, eu disponibilizei, vocês podem ler, mas eu trouxe esse quadro aqui para vocês terem uma ideia. E o outro estudo, que foi um estudo nosso, inclusive a Cristiane está aqui, olha você de novo aí, Cris, que a gente fez um estudo em 2010, falando do comportamento do esquema corporal, antigamente a gente chamava de esquema corporal, do adolescente até o idoso. Como é que ao longo do tempo essa imagem do corpo se comporta? A gente se focou especificamente no componente dimensional, tá? Não foi no componente atitudinal, nem no funcional, nem no espiritual. Foi no componente dimensional. Como é que a nossa percepção de corpo se comporta ao longo da vida? E aí eu trago para vocês também uma coisa muito pontual, muito específica. Esse gráfico mostra o seguinte: o pretão aqui significa se perceber menor do que o que de fato é. Esse cinza significa se perceber 100% do tamanho que você é. Eu sou assim e percebo bem. E esse cinza mais escuro, ou preto claro, como queiram, significa que a pessoa se percebe maior do que o que de fato é. Então, vamos entender o comportamento. Temos aqui como faixa etária adolescente, adulto jovem, adulto e idoso. Vamos ver o que aconteceu com relação à percepção adequada. Ao longo do tempo, a nossa percepção adequada diminui. Ao longo do tempo, a nossa subestimação, achar que o corpo é menor do que o que de fato é, aumenta. E a percepção de que a gente é maior do que o que de fato é, diminui. Claro, se aumenta a percepção de que é menor do que o que de fato é óbvio que a percepção de ser maior diminui, né? Aí a gente estudou um monte isso, ficamos encafifados. Por que é assim? Vocês perceberam na avó de vocês, bisavó de vocês, que elas têm uma estatura menor do que o que elas tinham quando eram mais jovens? Elas já comentaram isso? Isso não é apenas uma sensação, isso é fato, porque ao longo do tempo nós temos uma redução
da nossa estatura, isso é fisiológico. A gente reduz muitos centímetros ao longo do tempo. Se eu não me engano, o estudo mostra que a partir dos 40 anos, a gente diminui 1 centímetro a cada década. Então, cada vez a gente está vivendo mais, então vamos pensar que 40 anos, a pessoa vive até 90, e ela diminui 1 centímetro, ela diminui mais 5 centímetros, de 1,60 m ela passa a ter 1,55 m, e isso causa uma sensação, esse foi a nossa interpretação dos dados desse estudo, uma sensação de que você é menor do que o que de fato é aqui. Na verdade, você não é tão pequeno assim, mas a sensação que o corpo dá é de que você é menor do que o que de fato é. Esse foi o nosso estudo. Como é que eu vou melhorar, então? Agora eu fiquei preocupada. Agora você me deixou preocupada, professora, o que eu faço para ter a melhor massa corporal do mundo? Bom, existem estratégias. Eu acho que a Cris já está pensando no monte, que ela deve trabalhar talvez com isso. Eu já dei algumas ideias aqui, né, ao longo. Mas você está pensando, eu não sou fisioterapeuta, eu não sou psicóloga, eu quero ter a minha imagem corporal boa. Como é que eu faço, professora? Me diz aí. Olha só. Com relação à percepção da dimensão corporal, do seu tamanho de corpo, como é que você pode se perceber bem? Experienciando o máximo o seu corpo. Eu pergunto, depois que você cresceu, né? Quando você era criança, provavelmente você rolava no chão. Depois que você cresceu, quantas vezes você fez isso? Intencionalmente, não só na cama. Na cama a gente tá meio dormindo, meio acordado. Não, deitar no chão e rolar, assim, na areia da praia, né? Fazer a milanesa ali na praia. Mas prestando atenção na sua forma corporal, o quanto de ombro encosta no chão, o quanto de quadril, isso acaba dando um desenho do nosso corpo no cérebro que ajuda a percepção da dimensão corporal. Experienciar o corpo nos ajuda a perceber o corpo. Ficar sentado diante de uma tela o dia inteiro só nos dá uma percepção de bunda e de mão. Porque a parte que está sentada o tempo todo e a mão que está no mouse o tempo todo. Ou seja, na pandemia, eu acredito que grande parte do nosso homúnculo virou uma região glútea enorme, sentada, com coxa, e uma mão bem grandona no mouse. Eu acredito que houve isso. Muita gente refere que quando começou a andar, sentiu desequilíbrio, sentiu tonturas e sentiu dificuldades de harmonia de movimento. Por quê? 2 anos só experienciando o espaço da sua casa, sem calçada, sem pessoas. Isso pode ter diminuído muito a percepção da dimensão corporal das pessoas. Nunca fiz esse estudo. Agora já é meio tarde para ser feito, porque muita gente já não está mais recluso, né? Mas olha só como é importante viver o corpo, experienciar o corpo, mover o corpo. Outra coisa que a gente utilizou muito, e aí era tratamento das pessoas, era uma brincadeira que se faz, que é colocar um bambolê numa roda e, sem soltar as mãos, passar o bambolê entre as pessoas. Pasmem, muitas das pacientes se recusavam a fazer essa brincadeira porque achavam que ia ficar empaladas no bambolê, e elas tinham anorexia, elas eram muito magras, o bambolê era imenso, era um bambolê desse tamanho aqui, ó, que caberia 2, 3 facinho, e muitas se recusavam porque achavam que iam ficar entaladas no bambolê. Olha a percepção da dimensão corporal como é importante e como ela pode ser desenvolvida experienciando o corpo. As que fizeram, ficaram pasmas, disse, como é que eu como aqui dentro? Como é que pode isso? Eu pensei que era maior. Olha que legal, essa inferência sobre o corpo. Estou terminando, tá, gente? Como melhorar o seu juízo de valor com relação ao seu corpo, a sua atitude em relação ao corpo? Entendendo que todos os corpos são bonitos. A sua forma corporal é a sua forma corporal. E há uma diversidade, tanto de homens quanto de mulheres. Não dá para ser todo mundo igual a tal da poliese lá. Não dá. Tá? Não que ela não seja bonita, mas ela tem a beleza dela, você tem a sua beleza. Ah, mas eu não estou gostando muito da barriga. Faça uma atividade que, seja no médico, seja ali, porque for, que te deixe feliz. Mas não deixe que a sua insatisfação te leve a transtornos alimentares ou transtornos emocionais. Leve em conta que você pode lidar com a sua insatisfação de forma saudável. E uma das formas é reconhecer, não, eu posso ser diferente mesmo. Eu posso mudar a minha altura? Não tem muito como. Tem gente que faz cirurgia de
tíbia e fíbula de perna, enxertando o osso para ficar mais alto. Olha que agressão. Tá? Então, o juízo de valor também pode ser tratado. E aí eu trago só alguns relatos de casos de pessoas que a gente tratou com fisioterapia e estimulação corporal, enquanto isso mudou a percepção de corpo. Essa aqui era um caso de uma paciente com acidente vascular cerebral, um derrame, ela não sentia bem uma metade do corpo, essa era a percepção e isso aqui era o real. Tá? Isso aqui era o real, isso aqui era o percebido. Depois de 10 sessões de estimular o corpo para se perceber, olha o que a gente conseguiu. Isso aqui é o percebido, isso aqui é o real. Chegou perto, hein? Outro caso, essa pessoa aqui também teve derrame, essa aqui é a percepção, é a dimensão real que a gente mediu, e essa aqui é como a pessoa sentia, ela se sentia inclinada para um lado. Depois de 10 sessões, a gente chegou bem perto, olha que legal. Que joia, né? E o último caso, esse é uma loucura. Isso aqui é o real, e aqui é a percepção que ela tinha, que era um fiapo. Ela subestimava o tamanho corporal. E a gente estimulou com 10 sessões e chegamos a isso aqui. Diz, professora, mas aí ela exagerou. Claro que ela teve um tratamento mais a longo prazo e a gente adequou isso aqui. A ideia do estudo era fazer 10 sessões e ver o que dava. O tratamento continuou e a gente adequou melhor. Mas vejam como é possível mudar a percepção de corpo através de estímulos, para você se adequar e perceber bem. Isso aqui são casos lá do Ambulim, em que as pessoas foram tratadas lá no Hospital das Clínicas, essa era a percepção, e aqui como ela ficou no espaço de 2 meses. Esse aqui é um caso que a pessoa não aderiu ao tratamento, não quis fazer o tratamento, ela começou na internação assim, foi ficando ao longo do tratamento assim, e terminou o tratamento assim, o tratamento ambulatorial, não o nosso tratamento. Ela não quis aderir ao tratamento, saiu de lá uma percepção muito maior do que o que ela tinha. Por quê? Porque ela estava muito magra, precisou ser alimentada, e ela aumentou de peso para ficar saudável. E ela percebeu isso com um aumento muito grande. Ela não aderiu ao nosso trabalho corporal, e a gente não conseguiu ajudá-la. Gente, em cima da hora, me programei terminar às 11, consegui! Muito obrigada pela atenção de vocês. Está aí meu contato, se quiserem perguntar alguma coisa, se quiserem me escrever, vocês fiquem à vontade. Vou parar aqui a apresentação, se vocês puderem aí abrir a câmera só para me dar um tchauzinho ou qualquer coisa assim, estou aqui à disposição. Lucas, é contigo, é Lucas, né? Isso mesmo. Pronto, é contigo aí para fechar. Muito obrigada, professora, foi muito boa a aula, muito mesmo, acho que isso sobre imagem corporal é uma coisa que, principalmente para os jovens hoje, né, importa muito, 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 então foi uma aula super necessária, muito bom. Isso, pessoal. Só para o pessoal que não sei se estava no início da aula, para quem não respondeu, se vocês puderem responder quem gostaria de participar das aulas presenciais, quem pode participar das aulas presenciais, né, colocar aí no chat só para a gente finalizar por aqui.